Estamos trabalhando exatamente no sentido de cumprir as nossas atribuições e contribuir, portanto, para que a democracia brasileira se cumpra. A mudança do gênero e do nome tem uma notável influência no âmbito eleitoral. A administradora do aeroporto apresentou em julho do ano passado um pedido para que o governo realizasse uma outra licitação. O crime de assédio sexual é um dos mais cometidos no Brasil, segundo a estimativa da Justiça. Alguns anos atrás falava, vai fazer testamento, tá para morrer, tá com uma doença grave. Hoje não. Olá, boa tarde. Boa tarde. Transsexuais e travestis já podem procurar o cartório eleitoral para modificar o nome social no título de eleitor. A alteração pode ser feita até o dia 9 de maio. Não tem jeito, é aquele desconforto sempre que alguém chama a Natália pelo nome de registro civil. Não me representa, então não tem nada a ver comigo, então não gosto que me chamem pelo meu nome civil. O problema é que é quase impossível não passar por esse constrangimento em algumas situações. Na hora de ser atendido em um hospital, por exemplo. É bastante constrangedor, né? Porque as pessoas às vezes até perguntam quem é esse fulano. O direito da Natália de ser chamada pelo nome com o qual se identifica está garantido, pelo menos no momento de exercer a cidadania. Na sessão plenária do dia 22 de março, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que travestis e transexuais podem pedir a emissão de título de eleitor com o nome social. A atualização de nome social e identidade de gênero deve ser feita entre os dias 3 de abril e 9 de maio no cartório de inscrição. Para isso, basta o eleitor levar um documento de identificação com foto e declarar como quer ser identificado. Esse reconhecimento da possibilidade de mudança do gênero e do nome tem uma notável influência no âmbito eleitoral, não só por conta é um documento, nesse ano, muito expressivo da identificação, mas também na possibilidade de interferir no próprio processo eleitoral, concedendo ao gênero um número de cadeiras proporcionais a que agora será, digamos assim, registrado. O gênero informado à Justiça Eleitoral vai valer, inclusive, para o preenchimento da cota mínima de 30% de candidaturas femininas ou masculinas. A lei diz que nenhum dos gêneros pode ter nem menos de 30, nem mais de 70. É isso que o legislador sabiamente fez. Quando o TSE aceita que transexuais e travestis digam em que gênero eles se identificam, no gênero com o qual eles se identificam, eles serão computados na cota. Então, um homem trans é computado como homem. Mulher trans é computada como mulher. O nome de registro civil de transexuais e travestis vai continuar no cadastro da Justiça Eleitoral. Como mais da metade do eleitorado brasileiro já passou pelo recadastramento biométrico, a alteração no nome social não traz risco de fraude à votação. A possibilidade de fraude é para qualquer pessoa. Todos estão tentados por essa sedução de fazer uma fraude. Não é apenas para essas pessoas que vão ter essa alteração no seu título. Isso é irrelevante, talvez. E serão reprimidas as fraudes que acontecerem. Uma conquista de respeito e dignidade. E hoje de manhã teve sessão do Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei, que acompanhou tudo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na abertura da sessão, a ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ e também do Supremo Tribunal Federal, destacou o papel do juiz, a aplicação da Constituição Federal e também da legislação. O papel do juiz, e neste caso do Conselho, é de, segundo a sua compreensão de mundo e de interpretação principalmente estrita da lei, fazer com que a nossa tarefa seja cumprida com quase nenhum espaço de discricionariedade, mas esperando que a sociedade brasileira entenda que estamos trabalhando exatamente no sentido de cumprir as nossas atribuições e contribuir, portanto, para que a democracia brasileira se cumpra com respeito aos direitos de todos. As respostas que estamos dando sejam rigorosamente cumpridas, qualquer que seja o entendimento, ainda que contrário, de alguém que não se sinta satisfeito com o resultado, mas com a certeza de que estamos trabalhando
para fazer com que a Constituição brasileira e a legislação brasileira vigore, ainda que muitas vezes de maneira incompreendida no resultado. Na sequência, os conselheiros iniciaram julgamentos dos processos, entre eles um que tratava da substituição de responsável por cartório devido à remoção. Vamos acompanhar na reportagem. Ao iniciar os julgamentos, os conselheiros analisaram um procedimento de controle administrativo encaminhado pelo responsável de um cartório que queria a suspensão de portaria do Tribunal de Justiça do Paraná. O TJ havia suspendido a permanência dele como substituto pelo cartório de registro de imóveis do município de Barbosa Ferraz. O requerente foi designado por critério de antiguidade pela mulher dele, depois que o cargo ficou vago por ela ter sido removida para outra cidade. Mas, de acordo com o TJ, o grau de parentesco representava nepotismo. No Conselho Nacional de Justiça, o advogado do requerente pedia que ele fosse mantido no cargo, afirmando que a substituição deveria ser feita com rapidez para manter o funcionamento do cartório e que casos semelhantes a esse devem ser analisados de forma específica. Este não foi o entendimento dos conselheiros. A relatora do processo, conselheira Iracema do Vale, destacou a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que impede o nepotismo em cargos públicos, e casos já julgados pelo CNJ envolvendo delegatários de serviços públicos. Por unanimidade, o pedido foi julgado improcedente. E o Superior Tribunal de Justiça deu prazo de 3 dias para o governo decidir sobre o pedido de nova licitação do aeroporto de Viracopos. O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, abriu prazo de 72 horas para que o governo federal se manifeste em um mandado de segurança que busca uma nova licitação para o aeroporto de Viracopos, que fica em Campinas, no estado de São Paulo. A Aeroportos Brasil Viracopos, administradora do aeroporto, apresentou em julho do ano passado um pedido para que o governo realizasse uma outra licitação, mas até agora não obteve resposta. A administradora tem contrato de concessão do aeroporto Viracopos pelo período de 30 anos e busca a chamada relicitação, uma possibilidade prevista em lei para que uma concessão debilitada financeiramente possa ser transferida a novo operador, sem que haja prejuízo à sociedade ou interrupção do serviço prestado. A administradora alega prejuízos devido à crise econômica que inviabilizam a manutenção da concessão nos moldes atuais. A demora em deliberar o pedido da nova licitação estaria agravando ainda mais a situação da administradora. A decisão do ministro Benedito Gonçalves é para a manifestação das partes. Somente depois disso, o relator vai decidir sobre o pedido de tutela provisória de urgência. O Ministério da Saúde deve regularizar a compra dos medicamentos Elaprase e Solires usados no tratamento de doenças raras. A recomendação é a do MPF no Distrito Federal. No ano passado, licitações já haviam sido feitas para atender demandas judiciais, mas até hoje os remédios não foram entregues pelas contratadas, porque as empresas não comprovaram capacidade técnico-operacional. O prefeito e 5 vereadores de Cabedelo, no interior da Paraíba, foram presos numa operação deflagrada hoje de manhã pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Estado. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A Polícia Federal cumpre 11 mandados de prisão preventiva, 15 de sequestro de imóveis e 36 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Além dos mandados, a Justiça determinou o afastamento imediato de 85 servidores, incluindo o prefeito de Cabedelo, Leto Viana, o vice-prefeito e também o presidente da Câmara Municipal. Até agora, o prefeito já foi preso, além de 5 vereadores e também 5 servidores públicos. Durante a operação, foram apreendidos R$300 mil em dinheiro e também joias na casa do prefeito e do presidente da Câmara e também documentos com CPFs e manuscritos de contas bancárias que indicavam a movimentação de valores e a lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo teria desviado pelo menos R$30 milhões, sendo que 5 milhões somente utilizando cargos fantasmas, viu, Cadu? Aline, e teve uma operação também no Paraná, também da Polícia Federal, que denunciou 18 pessoas por lavagem de dinheiro. É isso mesmo, Aline?
É isso mesmo, viu, Cadu? Administradores e funcionários da concessionária de pedágio Econorte, que integra o Grupo Triunfo, e também operadores ligados a essa concessionária e servidores devem responder pelos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e estelionato. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o grupo teria montado um esquema de contratações fraudulentas e desvio no âmbito da Econorte. Eles teriam também desviado dinheiro em espécie para fazer o pagamento de vantagens indevida a servidores públicos e para enriquecimento dos próprios funcionários e servidores da Econorte. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline. Rafaela? E no próximo bloco do Jornal da Justiça, vamos falar de assédio sexual. A cada hora, um caso é levado à justiça no Brasil. O crime de assédio sexual é um dos mais cometidos no Brasil, segundo a estimativa da Justiça. Rafaela, a cada hora no Brasil, um caso de assédio sexual vai parar na justiça. Pois é, Cadu, o crime é um dos mais cometidos no país, apesar das punições previstas no Código Penal. Esta jornalista, que não quer ser identificada, conta que já tinha sido assediada por um conhecido da família aos 16 anos. Mais tarde, aos 21 anos, foi trabalhar na mesma empresa que o homem, como funcionária dele. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. E aí eu aceitei, porque eu pensei que seria uma boa oportunidade e que isso não aconteceria novamente, apesar pelo fato de já ter um tempo e pelo fato de que eu seria funcionário dele. Então eu achei que eu estava livre de que isso acontecesse de novo. Não foi como esperado. Primeira oportunidade, primeira vez que eu saí com ele dentro do carro, ele passou a mão em mim novamente. Aí eu saí de férias, no último dia de férias ele tinha extrapolado todos os limites do assédio sexual. E aí eu entrei de férias e não consegui voltar mais. Esta advogada explica que o crime de assédio sexual é previsto no Código Penal em ambientes como de trabalho, onde há hierarquia, mas também pode acontecer em outras situações e deve ser denunciado. Nosso Código Penal, ele traz que nas relações em que existe uma hierarquia, o assédio sexual é crime punido com detenção de 1 a 2 anos. Então, se eu tenho um professor com um aluno e esse professor assedia sexualmente o aluno, eu tenho um crime. Ou um chefe assedia um funcionário, eu vou ter esse crime também. O crime de assédio sexual é um dos mais cometidos no Brasil, segundo a estimativa da Justiça. Nos últimos 3 anos, foram protocoladas 20 mil ações em todo o país, o que corresponde a um caso registrado por hora. Apesar do grande número de processos, alguns especialistas acreditam que esse número pode ser maior. Isso porque algumas vítimas demoram a entender que estão sendo assediadas ou têm medo de denunciar, segundo esta psicóloga. Existe uma própria sensação também de impotência para lidar com a situação no contexto do trabalho, até pelo medo de perder o emprego ou a posição, o cargo, porque a gente sabe que nessa questão de assédio existe sempre essa questão da superioridade hierárquica, da promessa ou da chantagem, né? Ou para perder ou oferecendo algum ganho, né? E aqui no estúdio a gente conversa mais sobre a questão do assédio sexual com o advogado Everton Oliveira Nobre. Antes de mais nada, muito obrigado, uma boa tarde, obrigado por estar presente aqui. Obrigada, doutor Everton. Doutor Everton, estamos falando do Código Penal, o que significa que existe a necessidade de uma tipificação para caracterizar uma determinada conduta como sendo delitiva. No caso do assédio sexual, a questão da hierarquia, como vimos na reportagem, ela é característica do tipo. Sim, é necessário. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem uma hierarquia sobre uma outra pessoa e que incorra nos atos caracterizados como assédio sexual, o processo não seria por assédio. Um amigo de trabalho, por exemplo? Não seria por assédio. O assédio sexual está tipificado no artigo 216-A do Código Penal e ele prevê que o assediante ele tem uma ascendência funcional ou hierárquica sobre o assediado e ele pretende também, ele tem que ter uma vantagem específica, que é o favor sexual. Agora, um contato físico, por exemplo, é necessário esse contato para configurar o assédio sexual? Não ou basta necessariamente. a palavra ali? Não.
Para que se configure o assédio sexual, primeiramente é necessário que haja um prejuízo para o assediado, né? Uma simples cantada, dependendo da cantada, claro, mas ela não configura o assédio sexual. É necessário que haja esse prejuízo para o assediado. A pessoa precisa se sentir ofendida, é isso, Sim, doutor Everton? Afronta, pode haver afronta desde a honra, a moral da pessoa, assim também como ser desfavorecida no trabalho, por exemplo, ganhar mais horas extras ou deixar de receber horas extras, deixar de receber promoções. Determinadas características culturais podem... Há um grau de subjetividade nessas questões. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Nós temos uma população, por exemplo, muçulmana, imigrada, e não só os muçulmanos, mas diversas religiões, existe essa questão do toque homem-mulher. Se para na nossa cultura, que nos tocamos muito, colocamos a mão no ombro, isso não é considerado nada demais, numa situação dessa e havendo uma insinuação, pode ser uma caracterização do tipo? Sim, vai depender da conduta em si do caso concreto, né? Mas pode haver sim. O toque, ele pode caracterizar o assédio sexual, mas vai depender do caso a caso. Agora, existe alguma conduta do chefe ou do superior para que aquilo não configure um assédio ou é mesmo bom senso? É o bom senso, né? Uma questão que, normalmente, quando falamos de assédio sexual, a imagem que vem até por conta de uma cultura machista é do chefe assediando uma funcionária. Mas a recíproca é verdadeira. Sim, mas aí você não incidiria no tipo penal, tá, do assédio sexual. Porque a função dessa lei ela é proteger o funcionário, né? Na verdade, ele não utiliza nem essa função, o assediado, para evitar qualquer constrangimento à moral, no trabalho. Então, a função é proteger a pessoa que está sobre a ascendência hierárquica de outra. Então, no caso, não configuraria o assédio sexual. Agora, a pessoa sofre assédio no trabalho, quais as providências, o que fazer, quem procurar? Sim, primeiramente, o ideal seria arranjar uma maneira de documentar isso, ou com mensagem do WhatsApp, uma testemunha. Hoje em dia, né, a gente tem vários recursos tecnológicos para isso. E o próximo passo seria procurar as autoridades, uma delegacia. Aqui, no caso, a gente tem algumas delegacias, nós temos a DEAN, de atendimento à mulher, temos também a Casa da Mulher Brasileira, aqui no Distrito Federal, né? Embora esse tipo penal não se restringe apenas ao ascendente masculino e o ascendente hierárquico masculino com o feminino, pode ser o contrário também. Doutor, infelizmente nosso tempo já está esgotado, mas queria agradecer mais uma vez pelos esclarecimentos aqui no Ministério da Justiça. Eu que agradeço, é uma satisfação participar. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Thomas. E no próximo bloco você vai ver que o testamento em vida pode evitar problemas e dor de cabeça para os herdeiros. Alguns anos atrás falava, vai fazer testamento, tá para morrer, tá com uma doença grave. Hoje não. Bom, a Rafa é mãe, então ela sabe. Lugar de criança é na escola e brincando, certo? Com certeza, Cadu. Exato, Mas muitas estão trabalhando em semáforos, feiras e até mesmo em serviços pesados no campo, nas cidades brasileiras. Caso sério, né? E especialistas no combate ao trabalho infantil alertam sobre os riscos que essas atividades podem trazer para o desenvolvimento das crianças. Como é que você se sente no final do dia? Todo quebrado, cansado. Pior do que carregar cimento. É assim que este menino de 13 anos passa os dias, vendendo doces em um semáforo na esplanada dos ministérios em Brasília, a poucos metros do centro do poder. Ajudando em casa. Aí meu pai faz um biquinho ali, outro aqui e pronto. O IBGE estima que mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes realizam algum tipo de trabalho no Brasil. Mas apesar das garantias legais, 1.700.000 jovens trabalham de maneira irregular, sem supervisão nem carteira assinada. Um número ainda muito distante da meta estabelecida pelo Brasil junto à ONU de acabar com qualquer forma de trabalho infantil até 2025. Quem tem a responsabilidade de manter a família é o pai e a mãe. Nós não podemos inverter essa lógica e colocar no ombro da criança
a responsabilidade de manter a família, porque você está, então, tirando dela essa etapa preciosa da vida, que é a infância. A desconstrução dessa ideologia de que o trabalho é a única saída para resolver a vida de uma criança pobre é que é o grande dilema, é a grande dificuldade de se romper na sociedade brasileira. Não há nenhuma dúvida, né, de que trabalho infantil, por mais que a criança frequente a escola, que ela tenha um rendimento escolar, ela traz consequências invisíveis. Eu vou apontar uma primeira consequência que essa não é considerada, que é o seguinte: o direito de ser criança, por exemplo, de ter tempo de viver a sua infância. O trabalho precoce pode deixar sequelas para a vida toda. Em uma década, mais de 25 mil crianças e adolescentes sofreram algum acidente de trabalho no Brasil. No mesmo período, pelo menos 609 crianças perderam a vida em consequência do trabalho infantil. Essas empresas são notificadas imediatamente para retirar a criança e adolescente do local de trabalho. E ela é convidada a assumir um compromisso de conduta de não mais realizar esse tipo de atividade e pagar a indenização, né? Indenizar a criança, adolescente e também pagar uma reparação social pelo dano causado. Se isso não acontecer, ela pode ser acionada na Justiça, em que o Ministério Público do Trabalho vai pedir as mesmas obrigações. Obrigação de não fazer e obrigação de pagar. Todos nós tivemos consciência de que o trabalho infantil é uma prática nefasta para os jovens, é uma prática que vai causar danos psicológicos, danos físicos, danos de várias ordens, dano econômico. Nós podemos reverter isso, mas é importante que toda a sociedade tenha essa consciência. Lugar da criança é na escola, é em casa, junto dos pais, brincando, aproveitando a sua infância. Infância que é uma etapa essencial da formação de todos nós, pessoas que somos, não é? E que não pode ser pulada. E o que antes era um tabu, hoje é algo normal. Fazer em vida o testamento dos bens e oficializar em cartório evita problemas e dor de cabeça para todo mundo. Dizem que a única certeza desta vida é a morte. E como daqui nada se leva de bens, quem tem pode fazer um planejamento que facilite o processo de sucessão. Alguns anos atrás falava, vai fazer testamento, tá para morrer, tá com uma doença grave. Hoje não, hoje a procura para os escritórios que militam nessa área está sendo grande para se fazer um planejamento sucessório. Foi exatamente isso que este casal fez. Já decidiu em vida como vão ficar os bens conquistados depois da morte. Claudemir e Jupira fizeram uma doação vitalícia do patrimônio para a única filha. Então, quando você entra com uma doação vitalícia, a pessoa que está recebendo, ela tem a propriedade, mas ela não pode fazer nada na propriedade. Ela não pode vender, entendeu? Ela não pode adquirir para ela uma coisa que nós estamos vivos e aquilo ali pertence a gente também. A doação realizada de pais para filhos é considerada pelo artigo 544 do Código Civil como adiantamento de herança. Com o documento, a filha não vai precisar fazer um inventário na ausência dos pais. Ela já vai estar mais tranquila com relação à perda de tempo burocrático. A gente se preocupou com isso e a gente sempre foi assim mesmo, muito organizadinho. Outra providência simples é a preparação de um testamento, uma antecipação em vida de como se deseja a partilha dos bens. São 3 tipos. O testamento público e o cerrado precisam ser registrados em cartório, na presença de testemunhas, sendo que a diferença entre eles é o reconhecimento do conteúdo, que é permitido no público e mantido em segredo no cerrado. Já o testamento particular não precisa de cartório, bastando apenas a presença de 3 testemunhas. O testamento, ele pode ser mudado a qualquer momento pela pessoa, porque o testamento é um ato unilateral, ninguém pode fazer por outra pessoa. Então a pessoa faz e ela pode a qualquer momento revogar ou alterar com o passar do tempo. Depois disso e com a morte da pessoa, é feito um inventário, em que um dos herdeiros é nomeado como administrador do espólio, que nada mais é do que as obrigações, os direitos e os patrimônios deixados por alguém.
Só que esse responsável não vai poder fazer o que bem entender, não é assim que funciona. Na verdade, é ele o indicado para efetuar, por exemplo, o pagamento de dívidas, de custas de procedimentos, fazer a manutenção do que existe e, principalmente, prestar contas aos outros herdeiros sobre o uso dos recursos até o desenrolar da partilha. Quando o acordo é feito de forma amigável, o inventário pode ser feito em qualquer cartório, como este aqui. Mas quando se arrastem divergências entre os herdeiros, aí é preciso abrir um processo e a decisão do inventário vai depender de um posicionamento da Justiça. Nos casos que chegam ao STJ, os ministros observam dois fatores presentes na jurisprudência: o de assegurar a vontade do testador e o de proteger o direito dos herdeiros, principalmente de companheiros. É que com a inconstitucionalidade do artigo 1790 pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros do STJ passaram a equiparar a sucessão da união estável e do casamento. Antes, quem vivia em união estável tinha direito a apenas 1/3 da herança se concorresse com os outros parentes. Agora é 50% para cada. Com relação às contestações de testamento, o STJ mantém alguns posicionamentos. Por exemplo, no caso do testamento escrito de próprio punho. Segundo os ministros da terceira turma, o documento não pode ser formalizado sem todos os requisitos exigidos na legislação, como a assinatura das testemunhas e a presença delas na lavratura do documento. Por outro lado, de acordo com a jurisprudência, a falta de algum desses requisitos não é suficiente para anular o testamento quando o procedimento adotado satisfaz completamente a vontade da pessoa falecida. Foi o que aconteceu com o seu Adalto. O nome dele foi citado no testamento da ex-patroa como herdeiro deste apartamento onde a mulher vivia. O irmão dela chegou a contestar durante a procura do documento no imóvel. Primeiro ele me perguntou onde é que ela deixava os papéis, o documento. Eu falei, eu vejo ela deixar aí nessa gaveta aí. Depois que ele viu o documento, não. Aí ele deixou de mão. Ela deixou bens para mim e para ele. Aí tinha que dividir, né? Hoje, o apartamento de 60 metros quadrados da ex-patroa, com quem Adalto trabalhou por quase 40 anos, está no nome dele. É um gesto bonito, né, que ela fez, de agradecimento que eu fiz por ela e que eles fizeram para mim também. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande para a gente. Pois é, anote aí, o nosso WhatsApp é o 61 99260 6116. E o nosso e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã.